Olha quem lembrou a senha do canal. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Antes tarde do que nunca, eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao terceiro single álbum do Eve, denominado Afterlife. Eu tô muito ansioso, eu tenho um carinho muito especial pelo Eve por ser o primeiro girl group que eu acompanhei desde o pré-debut, desde que eu criei o canal, eu sempre fazia grupos que já estavam há muito tempo dentro da indústria. Então agora, na quarta geração, com os novos grupos que eu tô acompanhando todo o processo desde do pré-debut pro debut, e o Eve foi um desses grupos, então eu tô muito ansioso porque elas mantiveram nesses últimos 9 meses uma qualidade impecável dos comebacks. Então, isso me deixa mais ansioso para o que a gente vai ver agora. Então, se você é novo aqui no canal, não se quiser se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Ó, rei. Disco. Disco. Começou com essa instrumentação bem forte de sintetizadores, ali um pouco misturado com house. Gostei da estética. Isso. Uh, conceito de abelha. Nossa, a instrumentação muito predominante do disco mesmo. E no comeback passado, né? A Liz tava loira. Eu amava ela loira. E agora ela tá morenaça, né? E a estética do videoclipe tá me lembrando muito os anos 70 mesmo, assim, sabe? Sabe aqueles programas de TV temáticos que tinha? Porque cada uma, como a gente pode perceber, tá com um conceito diferente, sabe? Cada integrante tá nos apresentando algo diferente, então isso é bem interessante. E eu gostei da sonoridade. Na real, eu acho, depois de meio que o disco ser super, mega, hiper explorado dentro do K-pop, né? Tipo, tá um pouco saturado. Eu acho um grande disco quem explora disco depois de tantos outros explorarem. Mas vamos ver o resultado disso. Eugene. Uh. Young. Super produção, né? Sintetizadores. Sintetizadores e caixa de ritmo bastante presente. Legal. Tá me lembrando muito os anos 70 mesmo. Até a estética visual delas agora aqui no refrão ficou bem legal. Mano, eu tô todo arrepiado, na moral. Eu não acredito que elas fizeram sample. Elas colocaram uma sample de I Will Survive na música. Meu Deus, cara, eu não tô acreditando. Tipo assim, I Will Survive, assim, pelo contexto histórico que muitas pessoas elas consideram essa música como o início da era do disco, né? Porque foi ali nos anos 70, no final dos anos 70, se eu não me engano. Se eu não me engano. Então, tipo assim, cara, é muito foda porque elas foram diretamente na raiz, sabe? Elas simplesmente não pegaram os elementos do gênero e que colocaram numa música, né? Quem produziu, no caso, tá de parabéns. Porque realmente foi lá na raiz mesmo. Tipo, a gente vai fazer um bagulho disco, então vamos lá e vamos fazer. E pegaram simplesmente aquilo que abriu muitas portas pro gênero do disco, né? Uma das músicas que abriu as portas pra esse gênero. Nossa, super legal e casou muito bem, eu não esperava. E tanto que a estética visual tá casando muito bem com a sonoridade, né? Bem legal. Agora eu vou calar minha boca. Uh! Ah, achei as lines agora do começo. Cada integrante teve o seu determinado tempo, né? Como se elas estivessem cada uma sendo apresentada ali. Eu achei bem legal. Foi bem distribuído.
Hey. Girl. Loiraça, Chanel. Bastante. A música é bastante. O ritmo dela é bastante brilhante e é bastante agitado, né? Legal. A progressão é bem linear. Uh, uh, meu Deus, hey. Caralho. Não, na moral. Depois de Love Dive eu fiquei, mano, elas nunca vão conseguir superar essa música, na moral, porque é muito boa. E caralho, velho! Ficou muito boa essa também. Eu queria estar muito com meu fone de ouvido, na moral. E essa letra, né, elas continuam nessa pegada de líricas ligadas ao romance, mas aqui já tem um teor assim peculiar, né? Que nem Love Dive, assim, tem essa dualidade, né? Sobre o amor, né? Sobre além do romance, né? Essa letra com um pouco mais de tensão sexual e tudo mais. E elas também dizem aqui que, tipo, a gente é mais que uma curtição. A gente não só fica não, a gente só não fica não, tá bom? Uh! Nossa, muito legal. Olha essa coreografia, mano. A estética tá muito glamurosa, sabe? Esse glamour que tinha nos anos 70, começo dos anos 80. Nossa senhora, cara. Olha isso. O que vem depois do gostar? Depois do A e do M vem eu. Depois do A e do M de amor vem eu, hein? Eu acredito aqui, eu gostei bastante da música, de verdade. O Eve tem sido um grupo que eu tenho me surpreendido bastante. A Starship está tomando bastante cuidado com esse grupo, principalmente para produzir as músicas dela. Eu tenho achado desde o do Eleven, elas sempre trazem algo que é muito a identidade delas e a cara delas, justamente como agora. Eles tiveram bastante cuidado para explorar agora as influências do disco novamente, né? Porque é algo que recém tipo, explodiu dentro do K-pop, que todos os artistas estavam explorando. Então tem que ter um certo cuidado com algo que já foi bastante explorado dentro da indústria do K-pop, né? E eles tiveram bastante cuidado e ficou simplesmente excelente. Eles samplearam uma música dos anos 70 que tipo é a raiz do disco, a Will Survive. Então souberam fazer muito, muito bem. Casou muito. Ficou uma música bastante linear, realmente disco, sabe? Pop disco. Incrível. E a música ela é bastante brilhante. Eu achei a música bastante brilhante. Combina com esse clima do verão, né? Pra dançar. Nossa, essa música é super dançante, super legal. Adorei. Eu tenho um carinho muito grande pelo Eve porque foi o primeiro grupo feminino que eu acompanho desde o pré-debut, desde que eu comecei a fazer vídeo aqui no canal. Então, assim, eu sempre fico ansioso para as coisas delas e elas têm realmente entregado uma qualidade incrível. Eu acredito muito no potencial delas que futuramente, que elas já são agora no caso, mas elas vão ser muito, mas muito maiores assim. Eu acredito que elas têm um potencial para chegar assim a nível internacional muito forte também. Esse baixo, guitarra,
25 segundos de música pra mim já é uma das melhores b-sides delas e totalmente diferente sonoramente de tudo delas, até pelos próprios vocais delas em poucos segundos, né? Elas estão cantando mais agudo. Já é super diferente, cara. Super, 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 super. Agudo não, Victor. Grave. Elas estão cantando muito grave, velho. A produção. Legal que é uma música dançante, né? Mas tá explorando uma nova vertente do grupo, né? Continua aqui com as influências, tem uma pegada disco aqui ainda, mas bem mais pra um clima, pra um gênero mais pop com influências do dance music com disco music. Olha isso, cara. Tem uma atitude, né? É uma música bem mais, digamos que tem um teor mais sexy e dark, né? Legal. E engraçado, né? Que elas falam aqui me ame, quer dizer, me ame como eu me amo. Ou seja, aquela música Love Dive, né, falava muito sobre o amor próprio também. Então, independente delas quererem alguém ou não, elas sempre irão se amar e é isso que importa no fim, né? É muito bonita a mensagem que elas passam nas músicas também, né? Que é sobre isso, um relacionamento tem que ser pra agregar, não tem que ser pra tampar buraco, não é mesmo? Então isso é bem legal. Essas harmonizações delas também super diferentes, né? Claro que elas fazem muitas harmonizações nas músicas, mas a impostação da voz tá muito diferente, isso é bem legal. Eu gosto quando os artistas fazem isso, exploram, né? É, então, estão mandando bem. Tipo, o time que tá por trás do Eve, eu gosto. Tipo, eles sabem explorar os talentos das meninas, sabe? O potencial delas, isso é bem legal. A construção da música também é muito diferente. Eu só tenho que saber pronunciar certo nomes delas. Eu sempre esqueço de ver um vídeo pra estudar elas, os nomes pra decorar. Ó a pegada disco que eu tava falando. Dá pra ouvir direitinho os nuances das vozes delas. Ali, o vibrato, legal. O vibrato da Liz é muito bonito. Acabou? Oh. Legal que aqui em My Satisfaction a gente pode ter liricamente falando uma dualidade, né? Elas falam sobre um amor romântico, mas principalmente sobre o amor próprio e que sobre você confiar em você mesmo, né? Você confiar no seu brilho, no seu potencial que vai dar tudo certo, né? Você tem que realmente exalar confiança porque ninguém vai exalar por você, né? Só te jogar mais e mais inseguranças. Então isso é bem legal. E
fazendo aqui para fechar o vídeo minhas considerações finais. Eu acredito que seja o meu mini álbum favorito do IVE. Eu acho que aqui elas conseguiram ter esse amadurecimento musical em pouco tempo. Foi bem rápido até. 9 meses desde que elas debutaram. Elas debutaram dia 1º de dezembro. Então, em muito pouco tempo a gente conseguiu ver uma evolução muito grande delas, né? Só que agora, como elas já arearam o terreno, eu quero ver mais. Eu não quero ver mais single álbum, eu quero um mini álbum, eu quero um álbum completo, sabe? Eu acho que tá na hora da Starships começar a preparar isso pra nós, né? Pra gente conseguir ver realmente agora uma exploração, como posso dizer, tanto lírica quanto sonora maior do grupo, ou seja, que a gente possa conhecer elas realmente mais e mais. Acho que seria bastante interessante um trabalho completo agora. Acho que já tá na hora do que só singles, sabe? E de fato, com toda certeza, eu gostei muito dessas duas músicas e elas. Esse single álbum é meu favorito. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E o que vocês acharam do comeback do IVE? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e falou!